E aí pessoal, aqui quem está falando é o Aquiles, sou um dos membros da Kraken Academy e hoje estou trazendo um vídeo muito legal para vocês. Bom, o vídeo de hoje ele se trata de enumeração de aplicações web. E como ele vai funcionar? Bom, inicialmente eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal e deixassem um like para poder valorizar o nosso trabalho. Então vamos lá, beleza. Conforme a última aula que o Eduardo trouxe para vocês uma imagem, para poder deixar mais claro o entendimento de vocês, eu trouxe essas duas aqui também. E bom, se tratando de enumeração web, ela pode funcionar da seguinte forma. Imagina que a gente tem um IP, ou um site, um DNS, por exemplo, e esse site, esse DNS, ele é como se fosse esse livro aqui, um livro fechado. Por exemplo, a gente tem um site, a gente sabe que ele existe, que ele está ali, só que a gente não sabe a quantidade de diretórios que aquele site possui, a quantidade de arquivos que aquele site possui. E bom, fazendo uma boa enumeração de diretórios e de arquivos daquele site ali também, a gente consegue sair dessa figura aqui, de um livro que a gente sabe que ele existe, mas não sabe a quantidade de páginas, para essa figura aqui, onde a gente consegue passar por todas as páginas, verificar quantas são e talvez até ler o conteúdo daquelas páginas ali. Bom, é só acompanhar a gente que na Kraken Academy você vai aprender a fazer isso daí agora, beleza? Bom, eu deixei aqui a máquina Wonderland do TryHack me rodando. É uma máquina que eu já fiz, então não vou clicar aqui para poder não revelar a flag para vocês. E aconselho vocês que façam. Inicialmente eu achei que fosse a máquina Year of the Rabbit. Iniciei a fazer ela também, só que não é. Era essa daqui, Wonderland. Então aconselho que vocês façam as duas, a Wonderland e a Year of the Rabbit. São muito boas para o pessoal que está iniciando e até para o pessoal que está intermediário na área. Então, sem mais delongas, vamos lá. A máquina é aquela ali. Eu deixei rodando um Nmap só para a gente ver que de fato a gente tem uma aplicação web rodando e ela está aqui ó, na porta padrão, na porta 80. O restante das coisas no momento não é interessante para a gente, é indiferente. É simplesmente para a gente aprender a fazer a enumeração de diretórios, beleza? Perdão. Se a gente colocar o IP aqui ó, e apertar Enter, ele vai jogar para a primeira página. Bom, essa primeira página aqui, a gente pode ver que basicamente seria a nossa página index do nosso site. E ela é temática do Wonderland, no caso. E se a gente colocar aqui um barra, por exemplo, e colocar aqui ó, robots.txt, ele joga para um outro diretório. Ou seja, tudo que vem depois do nosso IP, basicamente será um diretório ou será um arquivo. No caso, .txt é um arquivo, mas se a gente colocar aqui, por exemplo, img, pode ser um diretório. E é um diretório que existe. O que ele tem aqui, ó, eu vou até clicar para vocês verem, mas não é interessante para a gente. Só que vocês podem ver que ele, ele possui diretório image. E quando a gente clica nessa imagem aqui, por exemplo, Alice Indoor, ele troca para essa outra página. E aqui a gente consegue ver que a gente tem um arquivo JPG, no caso um arquivo JPEG, e esse arquivo JPEG está alocado dentro de image, que está alocado dentro desse IP aqui. Beleza? Então a gente tem um caminho que a nossa aplicação percorre para chegar em alguns diretórios e para chegar em alguns arquivos. O que a gente pode fazer para identificar os diretórios e os arquivos da aplicação que a gente tem como alvo? Bom, aqui a gente pode se utilizar de várias ferramentas, mas dentre as várias que existem, no caso a gente vai aqui utilizar hoje a ferramenta GoBuster e a ferramenta FeroxBuster. Eu vou utilizar aqui inicialmente a GoBuster, porque ela é a mais simples, ela é a mais inicial. E a gente faz o seguinte, a gente utiliza o GoBuster. Aqui ó, a gente utiliza o parâmetro dir para dizer que a gente vai enumerar diretórios de uma aplicação. Após o parâmetro dir, a gente utiliza o "-u para dizer que o que vai vir após aquilo ali vai ser uma URL. E depois a gente utiliza o "-w para dizer que o que vai vir depois daquele comando vai ser uma word list. A word list padrão que a gente está utilizando é que já vem no Kali, no caso a BigTXT. Só que, como aqui no canal a gente vai trazer diversos conteúdos de, vamos supor, Path Traversal, de Command Injection, SQL Injection, Brute Force, de vários outros tipos de coisa, é interessante que vocês baixem a word list do GitHub, chamada Seclist. Se vocês forem no Google e digitar lá Seclist GitHub, com certeza vocês vão achar. É importante já ter baixado no computador de vocês. Beleza? Então a gente, só com esses simples comandos aqui, a gente aperta Enter e o GoBuster ele vai iniciar a enumeração de diretórios. Enquanto ele vai fazendo aqui, eu vou buscar uma água que já estou tossindo bastante. Já volto aí.
Então, pessoal, busquei água, voltei aqui. E o que acontece? A gente pode ver que aqui ele está enumerando de 20 em 20 diretórios. Apesar dele já ter numerado ali 41% da word list, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar Ctrl C aqui, ó, e eu vou utilizar um parâmetro bem interessante do GoBuster, que é o "-t". No caso, o "-t", ele significa que a gente vai aumentar o número de threads, ou seja, a gente vai aumentar o número de pesquisas que são feitas ao mesmo tempo. E eu vou colocar aqui o parâmetro "-t" minúsculo, eu vou digitar aqui 1000, por exemplo, para ver se é possível. Depois que eu aperto Enter, ele faz o seguinte, ele começa a saltar do máximo de diretórios que ele consegue fazer ali, que se eu não me engano está sendo acho que de 200 em 200 ou de 300, isso, de 300 em 300. Bom, aqui ele trouxe um monte de erro, só que esse tipo de erro a gente consegue remover ele do parâmetro, beleza? Vou dar um Ctrl C aqui e eu vou dar um GoBuster -H. Aqui, ó, deixa eu ver onde que ele diz aqui do erro. No erro, por exemplo, a gente volta, a gente coloca o GoBuster, o comando normal, o "-t", que a gente acabou de ver, que é para determinar o tamanho de threads, e a gente digita ---- no erro. A partir de agora ele vai fazer a mesma enumeração, só que ele vai começar a ignorar os erros. Por exemplo, aqui ele trouxe um monte de erros, status 500, por exemplo. Acho que mais em cima ele trouxe 403. Deixa eu ver. Não, acho que foi tudo erro 500, beleza? Bom, saltando de 1000 em 1000, que no caso não foi, a gente vê ali que era mais ou menos 200 e 300, e com o parâmetro no erro, ele trouxe para a gente 3 diretórios. Qual que é, na minha opinião, a deficiência em relação ao GoBuster e o FeroxBuster? É a seguinte, aqui a gente já enumerou 3 diretórios, a gente pode apertar, deixa eu abrir aqui o Windows para o lado, a gente vem para cá. Bom, o parâmetro image, o diretório image a gente já tinha encontrado. Então se eu digito aqui poem, a gente vai para um segundo diretório. E esse daqui é o diretório. Aí se a gente vem para o diretório R, é esse diretório aqui. E está escrito aqui para a gente keep going. Would you tell me please which way I ought to go from here? Bom, isso daqui a gente entrou num buraco de rato. E como que a gente consegue sair desse buraco aqui? Buraco de coelho, perdão. A gente simplesmente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar para o FeroxBuster, que a gente não utilizou ainda. E eu vou mostrar para vocês o que eu acho legal no FeroxBuster em relação ao GoBuster. Eu vou pegar aqui, ó, o mesmo IP, vou copiar e vou colar. E depois que eu aperto Enter, o FeroxBuster ele vai começar a funcionar e vai fazer a mesma enumeração. Só que, quando o FeroxBuster ele chega num diretório que ele já conhece, ele começa a enumerar daquele diretório em diante. Ou seja, aqui ele encontrou o diretório image, ou seja, ele vai começar a fazer um brute force dentro do diretório image para ver se possui outros diretórios ou arquivos que estejam ali dentro, entenderam? É onde a gente entra na figura aqui do livro. Ele vai achar uma página e quando ele achar a página, ele vai começar a enumerar todas as linhas daquela página ali para ver se tem algum arquivo interessante. E se a gente deixar ele rodando, ele vai funcionar igual o GoBuster da forma que a gente colocou. E eu vou deixar ele aqui rodando e conforme ele for achando, eu volto aqui e vou mostrando para vocês. Então, pessoal, aqui ó, ele chegou no diretório R, que no caso é o diretório interessante para a gente. E o que ele vai fazer? Ele vai começar o brute force dentro do diretório R. Ele encontrou um outro diretório dentro do diretório R, que foi o diretório /A. E ele vai começar novamente um brute force dentro do diretório /A. Se eu clicar aqui, ele vai para um outro diretório, encontrou o B, ele vai para um outro diretório. E assim ele vai realizando a enumeração dos diretórios, que no caso é o foco da nossa aula de hoje. E se a gente fosse fazer isso de uma forma manual, dificilmente o camarada ia conseguir resolver esse CTF. Até ele conseguir encontrar a lógica também utilizando o GoBuster, se ele não tem tato com o CTF, não tem tato com a área, dificilmente ele conseguiria chegar aqui. Então o FeroxBuster é sempre bom a gente ter no nosso arsenal para conseguir desenvolver alguns tipos de atividades, beleza? Aqui no diretório R ele tem um keep going, aqui a mesma coisa, daqui mesma situação e ele vai continuar enumerando.
Então, pessoal, aqui o Ferox Buster ele parou de fazer as enumerações e ele chegou até o diretório RAB. Então, vou fazer o seguinte: vamos voltar lá no GoBuster e aqui, ó, eu vou no final do arquivo, no final do IP aqui, eu vou botar RAB e vou botar mais um barra. E vamos ver se ele consegue enumerar o que tem depois daquilo ali. De novo, e já está com parâmetro no erro, só que ele está trazendo código 500. Acho que eu tenho que botar menos B 500. Não é menos B. Qual que era o parâmetro para a gente poder excluir aqueles erros 500 que estavam aparecendo? Tipo esse aqui, ó. Tipo esses códigos 500. E o que acontece? É só a gente utilizar o "-k". Eu estava procurando, não consegui achar. Então eu fui buscar as minhas anotações ali do meu Notion e eu lembrei que era o parâmetro "-k". Então se a gente utiliza a partir do que a gente já tinha numerado, no caso R, A e B, que está aqui R, A e B, a gente vai enumerar o próximo diretório. E ele traz aqui mais um diretório que no caso a gente coloca a partir desse, que é outro B. E dessa forma já fica um pouco mais fácil do camarada conseguir deduzir o que vem depois. No caso aqui, viria um I e depois desse I viria um T. Ou seja, aqui a gente conseguiu abrir a porta e entrar em um Wonderland, que no caso era a intenção desse CTF. Não a intenção do vídeo, mas a intenção do CTF. Então se vocês quiserem fazer depois, já fica aqui ó, essa dica. A gente consegue enumerar com o GoBuster, descobrir que ele tem um primeiro diretório, que no caso é o diretório inicial, que é o diretório R, e a partir disso, com o Ferox Buster, ele começa a enumerar a partir daquilo ali. Bom, a gente pode pegar também o Ferox Buster e fazer o seguinte, já que a gente tinha descoberto com ele R, A e B, e começar a enumeração a partir do R e A B. Uma outra coisa legal também, pessoal, que eu disse lá no início, é o seguinte: a ferramenta GoBuster, ela consegue trazer para a gente arquivos também, extensões de arquivos. Ou seja, aqui a gente conseguiu entrar no arquivo, deixa eu ver aqui, ó, naquele image, bem lá no início. E aqui ele aparece o arquivo Alice, tem dois Alice, no caso Alice, e tem esse aqui, o White Rabbit. Bom, como esses nomes de arquivos não são nomes comuns, a nossa ferramenta ela não vai trazer, porque na wordlist big.txt não existe esses nomes. A gente consegue comprovar fazendo o seguinte. Deixa eu fazer de volta aqui o GoBuster. E vou fazer o seguinte. A gente dá um cat aqui, ó. Deixa eu copiar. Vou dar um cat nisso e vou dar um grep em Alice para ver o que tem com esse nome. Bom, dentro da wordlist big.txt só existe o nome Alice, não existe no caso o alicedoor.jpg. Então a gente teria que procurar numa outra wordlist para conseguir com o GoBuster trazer esse arquivo aqui. Só que, se vocês verem, depois do parâmetro "-t100 aqui eu coloquei o "-x". E o que esse "-x" faz? Ele buscaria as extensões, os arquivos dentro do diretório image que terminam com .php, .txt, .sql, .json ou também .jpg, que no caso é o que tem aqui, .png, que também a gente tem aqui. E aí a gente numeraria não só o diretório image, ou então não só todos os diretórios desse IP aqui, como a gente também numeraria os arquivos dentro daqueles diretórios. Enfim, pessoal, era essa aula que a gente tinha preparado para hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma das primeiras de enumeração web que a gente tem aqui, sem ser o assunto que a gente já tratou em CTF. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, peço que deixe um like. E até semana que vem. Valeu!